Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Mecânica 1 Estática. E eu sou o professor, como vocês sabem, André Gomes. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio de corpos rígidos. O que significa isso? Um corpo rígido, para ele estar em equilíbrio, ele não realiza nenhum movimento nem de rotação e nem de translação. Ou seja, o somatório das forças em qualquer ponto desse corpo, seja em relação a vertical ou horizontal, tem que ser zero. E também em qualquer ponto desse corpo que eu for analisar, o somatório do momento naquele ponto tem que ser igual a zero. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que nós temos aqui uma bancada. Essa bancada está engastada numa parede e tem uma caixa aqui. Essa bancada só não vai cair se o quê? Aqui eu coloquei o símbolo de um apoio de terceiro grau, que na aula de hoje eu vou explicar o que é isso. Que quando uma barra, alguma coisa está engastada, nós podemos dizer que ela está fixada, né? Que ela está presa, está sendo suportada por um apoio de terceiro grau. Aí aqui, o peso da caixa eu transformei numa força. Imagina que essa força está a 1 metro do ponto onde ela está presa. Ou seja, eu tenho uma força para baixo. Essa força, como minha barra está presa aqui e tem uma distância, ela vai gerar um momento, ou seja, devido a esse momento, minha barra pode rotacionar. E também tem uma força para baixo, então essa barra ela pode cair, indo para baixo, né? Fora o peso também da própria bancada, não barra, perdão, bancada, que eu estou desconsiderando nesse exercício, tá? Mas enfim, qual que é o principal que eu gostaria de destacar nesse esboço? Para ela não rotacionar e ela não fazer nenhum movimento também para baixo, nesse caso, né? Em algum lugar tem que ter uma força para cima para anular essa força para baixo. E em algum lugar eu tenho que ter um momento que vai ser oposto de mesma intensidade a esse momento aqui que essa força está gerando. Porque aí o momento daria zero, o somatório dos momentos e o somatório das forças na vertical. E essa bancada continuaria parada, suportando essa caixa aqui, né? E por que acontece isso? Justamente por causa do meu apoio. O meu apoio de terceiro grau ele tem 3 reações. A reação horizontal eu coloquei aqui, mas nesse caso seria zero, porque não tem nenhuma força atuando na horizontal. Mas aqui vai ter uma reação na vertical, que vai ser, como o próprio nome já diz, reação. Ela vai reagir a alguma coisa. Mediante uma força que eu tenho nesse corpo, eu tenho essa reação. E está gerando também um contramomento. Um momento de mesma intensidade, no sentido oposto, que o momento que essa força aqui está gerando. Por isso, momentos de mesma intensidade em sentidos opostos vai zerar o momento gerado por essa força. E o meu corpo, que no caso é a minha bancada, ela vai estar em equilíbrio estático. Ela não vai andar nem para cima, nem para baixo, nem para o lado, nem para o outro. E não vai rotacionar em torno de algum eixo, em torno de algum ponto. Então, vamos falar um pouquinho sobre os nossos apoios. O apoio de primeiro grau. Ele vai impedir o movimento na direção perpendicular ao plano de apoio. E apenas gera uma reação, sendo esta perpendicular ao plano de apoio. Como assim, André? Vamos lá. Primeiro, num diagrama de corpo livre, vocês vão ver essas simbologias se referindo ao apoio de primeiro grau. Se ele só tem uma reação, nós sempre vamos trabalhar com 3 graus de liberdade. Quais são esses graus? Movimento na vertical, movimento na horizontal ou movimento de rotação. Se ele só tem uma reação, a reação não vai ser uma força contrária a uma força que está sendo aplicada. Se ele só tem uma reação, ele permite 2 graus de liberdade, que é o quê? Que é um movimento na horizontal, nesse caso aqui, e a rotação. Por quê? Porque ele só tem uma reação. A reação é perpendicular ao plano de apoio. Nesse caso, imagine que aqui é uma barra. Ela está sendo apoiada aqui. O meu plano de apoio está aqui. Ó. Se o meu plano de apoio está aqui, a reação perpendicular ao plano vai ser assim. Ó.
como vocês estão vendo, reação vertical. Para essa barra aqui, um exemplo, não cair, não andar para baixo, eu tenho que ter uma força para cá, dessa reação, para anular uma força para baixo. Porém, ela ainda pode rotacionar em torno do meu apoio e pode se movimentar para o lado e para o outro, na horizontal, porque ela só gera uma reação, que nesse caso é na vertical. Se o plano de apoio fosse aqui, por exemplo, a reação seria nessa direção aqui, sempre perpendicular ao plano de apoio. E agora vamos falar sobre apoio de segundo grau. O apoio de segundo grau, como o próprio nome já diz, ele tem duas reações. As reações vão ser normal ao plano de apoio e paralela, ou seja, no caso aqui está o meu plano de apoio. Normal é na perpendicular, 90 graus, que nesse caso vai ser uma reação vertical. E aqui, ó, paralela ao plano de apoio, reação horizontal. No caso, ele sempre vai ter uma reação horizontal e uma reação vertical. Por isso que o nome diz segundo grau, duas reações. Sendo assim, ele só tem um grau de liberdade. Ele só permite o quê? Com que o objeto rotacione em torno do apoio. E aqui é a simbologia de um apoio de segundo grau. Um exemplo que a gente pode dar de um apoio de segundo grau é a dobradiça. A porta está presa na parede por meio de uma dobradiça. E a dobradiça, ela justamente permite o quê? Que a porta gire em torno dela. Quando a gente está abrindo e fechando, na verdade ela está rotacionando em torno ali da dobradiça. Nas portas convencionais, né, do nosso quarto, por exemplo. A gente não movimenta ela para cima e para baixo, nem para um lado ou para o outro. Ela só rotaciona em torno do eixo da dobradiça. Porque a dobradiça é um apoio de segundo grau. Agora, o apoio de terceiro grau ou engaste. Ele vai pedir a translação e a rotação. Ou seja, o objeto não tem nenhum grau de liberdade. Aqui a gente pode ver a simbologia dele. Grau de liberdade zero. Por quê? Porque ele gera três reações. Quais são essas reações? Reação vertical, reação horizontal. E ele gera um momento no sentido oposto ao que a barra, ou que o meu corpo, meu objeto, meu corpo, está sofrendo. No caso, ele não tem. O apoio de terceiro grau não permite que o meu objeto nem rotacione, nem movimento de translação. Um exemplo disso é aquele exemplo que eu dei no início, uma bancada que está engastada na parede, por exemplo. Então, vamos fazer alguns exercícios agora para fixarmos os conceitos aprendidos. Tá aqui um exercício, né? Vamos supor que isso aqui é uma barra que ela está apoiada em suas extremidades e pede para a gente calcular as reações no apoio A e no apoio B. Então, toda vez que a gente está trabalhando algum exercício, quer resolver, solucionar um exercício de um corpo rígido em equilíbrio, nós temos que lembrar dessas três fórmulas, dessas três equações que nós vamos utilizar. O somatório da força em x, ou seja, no eixo horizontal, tem que dar zero. O somatório de Fy, ou seja, o somatório das forças na vertical tem que dar zero. E o somatório do momento em qualquer ponto tem que ser zero. Nós vamos ver que para conseguir resolver o exercício, nós vamos escolher um dos apoios. Nesse caso, eu botei aqui o somatório em A, porque eu escolhi fazer o somatório do momento em relação ao meu apoio A. Então, pela simbologia, nós podemos perceber que aqui eu tenho uma reação vertical e uma horizontal, porque é um apoio de segundo grau. E aqui, gente, é muito importante. Por que eu desenho as setas dessa forma? Força horizontal, eu só vou ter a decomposição dessa aqui que vai estar para lá. Então, minha reação vai estar ao contrário. E como aqui eu tenho uma barra, né? E tem forças para cima, eu já sei que os meus apoios, eles vão, forças aqui para baixo, perdão, atuando na barra, eu já sei que os meus apoios vão ter uma reação justamente para cima para anular essas forças. Aqui, gente, se a gente desenhar errado, não tem problema. Porque o que vai acontecer? Na conta, quando eu vou mostrar para vocês quando resolver, vai me dar um resultado negativo. Se aparecer um resultado negativo, significa que o sentido que eu coloquei está errado.
Então é só eu trocar o sentido no desenho e depois eu faço a equação de novo, mudando o sentido da reação. Então vamos lá, aqui, como eu tenho uma força inclinada, eu vou fazer a decomposição dela, de uma força na vertical e uma força na horizontal. No caso, eu monto esse triângulo aqui, com FY aqui vindo para cá, né? Eu monto esse triângulo, e eu tenho um ângulo aqui de 53 graus. Sendo assim, se eu usar cosseno de 53 graus é igual a Fx sobre hipotenusa. No caso, Fx é aproximadamente 6,02. E aqui, se eu usar seno, eu vou ver que seno de 53 é igual a Fy, cateto oposto, sobre 10, que vai dar aproximadamente 7,99. Então, vamos fazer agora o somatório das forças em x. Eu tenho quem? Para a direita positivo e para a esquerda negativo. Eu vou ter Fx positivo, então eu coloco 6,02, menos a reação horizontal em A, igual a zero. E olha o que aconteceu. A reação deu positivo, que significa o quê? Que está certo, que eu adotei aqui certo. Mas isso você pode pensar, André, mas não está para a esquerda, não teria que ser negativo. Mas o que acontece? Eu já informei aqui no início da minha equação, está para a esquerda, então eu vou botar negativo. Então, por isso que me dá um valor positivo. Toda vez que der positivo, significa que o sentido que eu convencionei está certo. Se der negativo, ou eu posso ter errado alguma coisa na minha conta, ou foi simplesmente isso daqui. Eu convencionei o sentido errado. Então, agora, o somatório de Fy. Quais são as forças que eu tenho na vertical? Eu tenho reação vertical A e reação vertical de B positivas, porque estão para cima, e menos 7,99 e menos 5 porque estão para baixo. E aí, eu vejo que RVA mais RVB é igual a 12,99. Aí eu paro a equação por aqui e eu tenho que escolher fazer o somatório do momento em um dos apoios. Por quê? Porque essas duas forças eu não tenho, essas reações aqui. Mas quando eu faço um momento em um desses dois pontos, o momento não é igual a força vezes distância. A força tem que estar a 90 graus a uma determinada distância. Tem que fazer 90 graus com essa distância. Sendo assim, quando eu escolho fazer um momento ou no ponto A ou no ponto B, por essas reações estarem atuando justamente nesse ponto, vai ser zero. Essas forças não vão proporcionar momento, ou seja, só vai me sobrar uma incógnita na equação. Então, eu escolho fazer no ponto A. E lembrando, sentido anti-horário positivo e sentido horário negativo. Então, eu tenho menos 7,99 vezes 2 metros, que é força vezes distância, sentido horário negativo. Eu vou ter menos 5 vezes 5, menos 5 vezes 5, sentido horário, por isso negativo. E eu vou ter mais 7 vezes RVB, porque RVB está a 2, 3, 2, 5, 7 metros do ponto onde eu quero calcular o momento. E por que positivo, André? Porque essa força estaria fazendo essa barra em relação ao meu ponto A rotacionar no sentido anti-horário, positivo. Então aqui eu só trabalho a equação e eu vejo que RVB é aproximadamente 5,85 kN. Por que deu em kN? Porque as minhas forças estão em kN. Sendo assim, agora que eu descobri a RVB, eu posso colocar nessa equação para descobrir a RVA. Então, eu descubro que RVA é aproximadamente 7,14 kN. Então, vamos para esse exercício agora. Esse exercício aqui, ele pede para determinar a força na haste do cilindro e a reação na articulação A. E aqui eu não coloquei, mas fala que esse guindaste foi projetado para suportar um peso máximo de 5 kN. Por isso que está aqui, 5 kN. Então vamos lá, eu vou fazer o diagrama de corpo livre aqui. Esse pino aqui vai ser uma reação de segundo grau, porque vai permitir que meu guindaste
apenas rotacione no torno dele, porém, ele não vai andar nem para a direita nem para a esquerda e nem essa barra aqui vai movimentar para cima e para baixo. O que vai movimentar, ele vai fazer esse movimento aqui. Ó. Mas a barra em si, ela não vai andar para cima, ela inteira para cima assim ou ela inteira para baixo. Eu só vai apenas fazer esse movimento aqui. Ó. Então vamos lá. A minha reação horizontal. Eu coloco para a esquerda porque eu já sei que essa força aqui vai ter uma reação para a direita. E essa força aqui eu já coloquei para baixo. Mas se você colocar para cima não tem problema. Vocês vão ver que vão ficar ao contrário. E por que eu sei que é para baixo? Olha só. Essa força aqui é de 5 kN. E ela está a uma distância maior do que essa. Para essas duas são as únicas forças que vão gerar momento no meu ponto A. Para o meu somatório do meu ponto A dar zero, F1y tem que ser muito maior que 5. Tem que ser maior do que 5. Se F1y for maior que 5, quando eu for botar, quais são as forças que eu tenho na vertical? Eu só tenho F1 e 5 para baixo e eu tenho a minha reação. Se F1 é maior que 5, vai sobrar ainda uma quantidade para cima. Então, eu vou ter que anular com uma reação para baixo. Mas não tem problema. Se no exercício vocês colocarem para cima, vocês vão ver que no final vai dar negativo. E vocês vão chegar à conclusão que vocês adotaram o sentido errado de RVA. Que aí depois é só trocar. Mas vamos lá. Primeiro eu vou fazer a decomposição dessa força na haste do cilindro. Que eu tenho 37 graus aqui, F1x e F1y. E eu chamei essa força de F1. Então, o somatório do meu momento em A. Como que vai ficar o somatório do meu momento em A? Vai ser, em A, eu tenho quem? Eu tenho F1y, certo? Quem que é F1y? F1y não é cosseno de 37 vezes F1, ó, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vai dar que F1y é igual a cosseno de 37 vezes F1, vezes a distância, 400, menos 5 kN em relação ao meu ponto A, vezes 1.200. Por que menos? Porque a minha força de 5 kN estaria fazendo a minha barra rotacionar no sentido horário, em relação ao meu ponto A. E aqui, ó, eu arredondei o valor de cosseno de 37, até a quarta casa decimal após a vírgula, e eu descubro logo de cara a minha força F1, 18,78 kN. Agora o somatório de Fx. Quais são as forças que eu tenho em Fx? Eu tenho F1x para a direita, sendo assim a minha reação horizontal do meu apoio A vai ser para a esquerda. Que no caso eu vou ter o quê? Menos RHA mais F1x é igual a zero. Quem que é F1x? F1x é quem? Seno de 37 é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Logo, F1x é igual a seno de 37 vezes F1. F1 eu tenho o valor de 18,78. Seno de 37 eu arredondei até a quarta casa decimal após a vírgula. Logo, ó, isso aqui vai dar um valor negativo, que vai passar por outro positivo, perdão, vai passar para o outro lado negativo, então eu multiplico por menos 1, e eu vou perceber que RHA é igual a 11,30 kN. E talvez alguém esteja se perguntando também, André, cadê a unidade dessas distâncias? No exercício não foi informado, mas não tem problema, porque como a gente só está calculando força, o que vai acontecer? O importante é isso daqui estar na mesma unidade. Então não tem problema. Então bora aqui agora. O somatório das forças em Y tem que ser igual a zero. Quais são as forças que eu tenho em Y? Menos RVA, que eu falei para vocês o porquê que eu coloquei para baixo, mais F1, 5, Y, perdão, menos 5. Quem que é meu F1y? F1y, como a gente já viu aqui, cosseno de 37 vezes F1. Aqui eu substituo o valor, faço as contas e eu descubro que RVA é aproximadamente 10 kN. Então, ó, deu positivo, então está certo, é para baixo mesmo.
Se eu colocasse para cima, o que ia acontecer? Aqui seria positivo. Aí, essa conta aqui, ela dá um valor positivo. Passou para o outro lado, como aqui está negativo, né? Por isso que deu positivo. Se eu colocar a RVA para cima, se eu adotar ele para cima, isso aqui vai ter positivo. Então, quando eu fizer essa conta aqui, vai me dar um valor positivo, vai dar mais 10, e eu vou passar para o outro lado, vai dar que a RVA é igual a menos 10. Significa o quê? Significa que eu errei. O resultado está me falando, André, você adotou que a RVA é para cima, mas na verdade ele é para baixo. Aí o que eu venho aqui? Apago o desenho que eu fiz aqui, boto para cima, e venho aqui e refaço a minha equação, colocando a RVA para cima, no caso positivo. Mais um exercício. Determine as reações nos apoios A e B da estrutura. Então vamos lá. Aqui eu tenho um apoio de primeiro grau e aqui eu tenho um apoio de segundo grau, que eu chego à conclusão que a reação horizontal de B é para a direita. Por quê? Porque eu só tenho uma força vertical aqui para a esquerda. Então essa reação tem que ser contrária a ela. Então vamos, somatório de Fx é igual a zero. Quem que eu tenho Fx? Menos 0,5 mais RHB é igual a zero. Logo, RHB é igual a 0,5. Agora, o somatório das forças na vertical tem que ser igual a zero. Quais são as forças na vertical que eu tenho? Eu tenho menos 5, menos 7, menos 10, menos 2, mais RVA, mais RVB, igual a zero. Logo, eu vou descobrir que RVA mais RVB é igual a 24. Paro por aqui. Vou fazer meu somatório do momento em um dos apoios. Escolhi o apoio A, tanto faz, questão de escolha, é igual a zero. Então, olha o que vai acontecer. Essa força aqui não proporciona momento, porque ela não tem uma distância do A. Essa aqui também não. Essa aqui tem uma distância de 8 pés e está fazendo 90 graus com a distância e a força. Então, proporciona momento. Em qual sentido? Sigo a seta, vou na direção do meu apoio e volto para a seta. Sentido horário. Sentido horário negativo, então menos 7 vezes 8. Essa aqui é a mesma coisa. Então, menos 10 vezes 14. Essa aqui, a mesma coisa. Então, menos 2 vezes 20. Aqui, ó, 8 mais 6, 14, mais 6, 20. Vai ficar menos 2 vezes 20 porque está proporcionando momento no sentido horário. Essa força aqui, ela proporciona momento no meu ponto A? Proporciona, porque ó, ela tem uma distância aqui ó, em relação ao meu apoio e ela é aplicada numa direção que faz 90 graus com essa distância. Então, eu tenho que descobrir agora qual vai ser o sentido do momento. Sigo a força, vou até o apoio e retorno. Sentido anti-horário, então positivo. Então, mais 0,5 vezes 8. Perdão, gente. Isso, sentido horário. Confundi, gente, perdão. Sentido horário. Se é sentido horário, é negativo. Então, é menos aqui, né? Coloquei a distância primeiro, tanto faz, menos 8 vezes 0,5. Esse sinal só está querendo dizer o sentido, não que a distância é negativa. E RVB também proporciona momento, ó, porque ela tem uma distância e o sentido de aplicação dela faz 90 graus com a distância. E ela faz o meu ponto A rotacionar no sentido anti-horário, então positivo. Então eu coloco mais 14, que é a distância RVB. E essa força aqui também me proporciona momento, ó, que ela faz o meu corpo rotacionar em relação ao ponto A. Sigo a seta, subo, vou até o apoio e volto. No sentido anti-horário, então positivo. Eu já descobri o valor dela, que é 0,5, então mais 0,5 vezes 14. Por que 14? 6 mais 8. Igual a zero. Aqui eu só resolvo a equação e eu descubro o meu valor de RVB. Tendo o valor de RVB, eu substituo aqui agora nessa equação e assim eu descubro o meu valor de RVA e concluo
o meu exercício. Então vamos agora. A rampa de um navio tem peso de 200 libras e o centro de gravidade é em G, ou seja, é como se tivesse 200 libras aqui para baixo, que é o centro de gravidade, é a posição onde a massa do objeto estaria concentrada. Determine a força no cabo em CD necessária para apenas iniciar o levantamento da rampa, isto é, apenas o suficiente para que reação em B seja nula. Ou seja, não tem nenhuma reação em B. Quero calcular como se eu não tivesse uma reação em B. Determine também os componentes horizontal e vertical da força na articulação, que seria o pino aqui em A. Então vamos lá. Aqui eu consigo montar esse diagrama de corpo livre aqui, ó, onde eu tenho meu apoio de segundo grau. Coloquei aqui a reação horizontal para a esquerda e a reação vertical para cima. Eu tenho o meu peso aqui da minha rampa de 200 libras no meu ponto D, no meu ponto G, perdão. E eu tenho aqui, ó, a minha força de 30 newtons aqui, que é a tração da corda de C para D, que eu vou fazer a decomposição dela em FDI, FCD, que vai a força que vai de C até D. FCD Y e FCD X. Aqui eu tenho as distâncias e eu tenho que a minha rampa está uma inclinação de 20 graus com a horizontal. Então vamos lá. Aqui primeiro eu posso fazer a decomposição das forças. Eu tenho o ângulo aqui que a força faz com a vertical, que seria esse ângulo aqui, né? E aqui eu posso colocar FY para cá, então eu monto esse triângulo. E eu descubro que FCDY, que seria esse cateto aqui, é igual a quem? Cosseno de 30 vezes FCD, que é a cateto adjacente sobre a hipotenusa, que a FCD está aqui, né? E FCDX seria igual a seno, porque é a cateto oposto, ó, seno de 30 vezes FCD. Então vamos lá. Agora eu vou fazer o somatório do momento em A, tem que ser igual a zero. Olha o que vai acontecer. Quais são as forças que me proporcionam momento em relação ao meu ponto A? No meu ponto C, FCDY proporciona momento em A? Proporciona. Por quê? Porque ó, ele está aplicado para cima e ele tem uma distância horizontal do meu ponto A, que seria daqui até aqui. E aí aqui está. Perdão, gente. Aqui eu vou começar do ponto D, do ponto G, que foi onde eu comecei aqui na equação. O meu ponto G tem uma força de 200 libras para baixo. E ele tem uma distância na horizontal, para fazer 90 graus, né? Ó, com o meu ponto A, daqui até aqui. Ó. Isso aqui tudo. Daqui até aqui. E aí, momento, né? Força vezes distância. Então, primeiro eu vou ver o sentido. Essa força estaria fazendo a minha rampa rotacionar em torno desse apoio aqui, A, em qual sentido? Sentido anti-horário, então positivo. Então, mais 200 vezes a distância. E aí, gente, é o grande X da questão. A distância não faz 90 graus com a força? Essa distância ela deu inclinada desse ponto até esse. Então, eu não posso usar a distância de 6 pés. Eu tenho que usar a distância na horizontal aqui. Ó. Só que aí, olha o que acontece. Ele me deu a inclinação da rampa. Ou seja, é como se eu conseguisse formar um triângulo. Daqui até aqui, inclinado, tem 6. Eu faço uma linha reta aqui, ó, que seria a distância na horizontal. Vai ter um ângulo entre elas de 20 graus. E aqui, se eu subir para cima, eu monto um triângulo aqui. Ó. Aqui, aqui, aqui. E qual que vai ser a distância? Se eu sei que esse ângulo é 20, seria um triângulo assim, né? Eu quero saber essa distância. Se eu utilizar cosseno de 20 graus, é igual a cateto adjacente, que vai ser o quê? A distância na horizontal, sobre a hipotenusa, que seria justamente a distância inclinada. Aí, quando a gente trabalha a fórmula, a gente vai ver que, na verdade, a minha distância na horizontal é igual a quem? A minha distância inclinada, que é 6, vezes o cosseno desse ângulo aqui, ó, que é a inclinação da rampa, que é 20. Então, beleza. Essa força aqui, ó,
FCDY. FCDY proporciona momento em A? Proporciona, porque ó, tem uma distância também na horizontal, com A, e ela está na vertical. E aí, primeiro, eu vou ver o sentido do momento. Ó, sigo a força, vou até o meu apoio e retorno. Sentido horário, então negativo. Então, eu coloco menos a força, quem é FCDY? Cosseno de 30 vezes FCD, vezes a distância. Novamente, ó, eu tenho a distância inclinada, que é 3 mais 6, 9. Mas eu quero a distância horizontal. É só eu fazer igual eu fiz na outra. Eu multiplico pelo cosseno do ângulo, que é a inclinação. Então, a distância na horizontal vai ser o quê? A distância inclinada, que é 9 pés, vezes o cosseno desse ângulo, cosseno de 20. Agora, FCDX, ó, também tem uma distância, ó, a distância de A até C tem uma distância tanto na horizontal quanto na vertical. No caso, FCDX tem uma distância aqui, ó, de A até C na vertical, que faz 90 graus com ela. Então, ela também proporciona momento. Então, primeiro, qual que é o sentido do momento? Ó? Sigo a força, vou até o apoio e retorno. Sentido anti-horário, então positivo. Então, eu venho aqui e coloco mais. Quem que é FCDX? Seno de 30 vezes FCD. Então, eu já coloco aqui, ó, FCD vezes seno de 30 vezes a distância. Só que agora, gente, eu não quero a distância na horizontal. Eu quero a distância na vertical. Sendo assim, como que eu faço para descobrir essa distância? Agora eu vou utilizar seno. Porque o seno de 20 não seria cateto oposto, que é essa distância aqui, ó, sobre a hipotenusa? E aí, no caso, a distância vertical vai ser igual ao quê? Vai ser igual à distância inclinada vezes o seno de 20. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, vezes seno de 20 vezes 9 igual a zero. Aqui, eu só fiz a multiplicação aqui. Multipliquei esse por esse e multipliquei aqui. E a mesma coisa eu fiz aqui, ó, multipliquei, me deu essa equação aqui. E aí, eu já posso descobrir, como eu só tenho uma incógnita, eu já descubro aproximadamente o meu valor de FCD, que é aproximadamente 194,9199 libras. Então agora eu vou partir o quê? Para o somatório das minhas forças na vertical. Quais são as forças que eu tenho na vertical? Eu tenho FCDY para cima, e eu sei aqui, ó, FCDY, cosseno de 30 vezes FCD, menos 200, que é para baixo, mais a RVA, que eu estou adotando, que é para cima. E aí, lembrando, se meu resultado der positivo, significa que eu acertei. Se der negativo, significa que eu errei. Então aqui, ó, substituir o valor de FCD que eu achei aqui e já multipliquei por cosseno de 30. Logo, eu vou ter que a RVA é aproximadamente 31,1944 libras. E, por último, mas não menos importante, o somatório das minhas forças em X, na horizontal, tem que ser zero. Que vai ser quem? FCDX, que é seno de 30 graus FCD, menos RHA, igual a zero. Logo, aqui, substituir FCD pelo valor que eu achei, vezes seno de 30 menos RHA. Logo, reação horizontal em A é aproximadamente 97,46 libras. E assim a gente finaliza esse exercício. Então vamos lá. A estrutura da plataforma tem peso de 250 libras e centro de gravidade G1 e deve ser capaz de sustentar uma carga máxima de 400 libras, colocada no ponto G2. Determine o menor contrapeso W que deve ser colocado em B para evitar que a plataforma tombe. Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, em G1, eu já coloquei a força aqui para baixo, que é o centro de gravidade, faz uma força para baixo. Aqui também geraria uma força para baixo e eu quero colocar esse contrapeso. Então vamos lá. Tem que analisar esse exercício. Para minha plataforma rotacionar, ela iria, aqui teria muito peso, né? Então ela ia pender para cá. Ela ia rotacionar onde? Em torno dessa roda. Certo? Quando ela rotaciona, essa roda aqui sairia do chão, então não teria nenhum apoio daqui.
Então eu quero calcular o peso mínimo só para isso não acontecer. Então eu desconsidero que eu tenho que aqui o que acontece? Para essa plataforma não cair, ela está sustentada no chão por essas rodas, então as rodas colocam uma reação para cima, certo? Que é onde elas estão apoiadas aqui no chão, faria força para cima. Só que aí eu desconsidero qualquer reação aqui nessa roda. Então o somatório de F do momento no ponto D, que é onde ele iria rotacionar, é igual a zero. Então eu tenho quem? Ó? Eu teria do meu ponto D até o meu contrapeso, que seria W, né? Eu teria quem? W estaria fazendo a minha barra, minha plataforma, no caso, rotacionar em relação ao ponto D no sentido anti-horário, então positivo. Então, mais 7 vezes W, mais, aqui ó, a distância aqui, ó, 1 vezes G1 é 250, não, sentido anti-horário, positivo, menos 400, que seria o peso máximo aqui colocado aqui, né? Vezes 2 metros, porque ó, do meu ponto D até aqui tem 2 metros. 2 pés, perdão. Logo, W vai ser aproximadamente 78,57 libras. Então, o último exercício, mas não menos importante, a lança da figura deve manter penduradas duas cargas verticais, F1 e F2. Aqui, ó, F1 e F2. Se a carga máxima suportada pelo cabo CD é de 1.500 libras, determine as cargas críticas para a condição F1 igual a 2 vezes F2. Qual a intensidade da reação máxima no pino A? Tá aqui. Então vamos lá. Vamos ver o que eu consigo trabalhar primeiro analisando o exercício, que eu até já coloquei aqui. Ele me deu no enunciado que F1 é igual a 2 vezes F2. Então eu venho aqui em F1 e coloco F1 igual a 2 vezes F2. Aqui ele me deu um triângulo, 3, 4 e 5. Se eu descobrir esse ângulo aqui, é o ângulo que a minha corda, né? Que o meu cabo, perdão, está fazendo com a horizontal aqui. Se eu utilizar tangente, que é igual a cateto oposto, 3, sobre cateto adjacente, que é 4, eu chamei esse ângulo de θ, logo θ vai ser igual a 36,87 graus. Então, por isso que eu já coloquei aqui. Então, vamos lá agora. Aqui, a minha força aqui do cabo estaria fazendo uma força aqui de B para C, que teria uma componente na vertical e uma componente na horizontal. E o meu pino aqui também, como é um pino, é uma articulação, né, que vai permitir apenas com que essa barra aqui, né, faça esse movimento aqui de rotação, né? Então, ele tem uma reação na vertical e uma reação na horizontal. Lembrando que eu vou colocar que a horizontal em A é para cá e a vertical é para cima. Mas, se na hora que eu fazer o exercício errar, como eu já falei durante a gravação da aula, não tem problema. Dá para perceber pelo resultado que vai sair negativo. Então, vamos lá. Ele já deu que a carga máxima suportada pelo cabo CB é de 1.500 libras. Sendo de 1.500 libras, eu consigo formar esse triângulo aqui, ó, 1.500 libras. Aqui eu vou chamar de TBCX. E aqui eu vou chamar de TBCY. Quem que é TBCX? É minha hipotenusa, que é 1.500, vezes cosseno desse ângulo aqui, que é 36,87 graus. Logo, 1.200. E aqui, TBCY vai ser o quê? Ó? Que é isso daqui que eu quero descobrir. Ser seno desse ângulo, que é 36,87 graus, vezes a hipotenusa, que é 1.500. 900 libras. Então, aqui, ó, já coloquei aqui os valores. Vamos lá. Somatório do meu momento em A tem que ser zero. Então, eu estou fazendo aqui. Quais são as forças que irão proporcionar momento no meu ponto A? Eu tenho essa força aqui, ó, F1, que ele já me falou no exercício que ele quer que a condição é que F1 seja igual a 2 vezes F2. Então, eu já vou trabalhar com esse valor aqui, ó, porque aí eu só fico com uma incógnita na minha equação.
Então, essa força aqui, de 2 vezes F2, estaria fazendo a minha barra rotacionar em relação à minha articulação em A, em qual sentido? Ó? Sentido horário, então negativo. Então, menos 2 vezes F2 vezes. Agora, vamos lá. Eu tenho essa distância aqui inclinada de 1,5 com 30 graus. Mas eu quero essa distância. Então, se eu utilizar cosseno de 30, vai ser igual a cateto adjacente, que é a distância na horizontal, sobre a hipotenusa. Logo, a minha distância na horizontal vai ser o quê? Cosseno de 30 vezes 1,5. Então, eu coloco aqui, ó, cosseno de 30 vezes 1,5. Beleza. Agora, a minha força F2 proporciona um momento na minha articulação A, no sentido também horário, então negativo. Então, eu coloco menos F2. E qual que é a distância? Agora, minha distância inclinada é de 2,5 e está inclinada a 30 graus. Então, a distância é cosseno de 30 vezes 2,5. Mais, agora, por que mais? Essa força de 900 libras, perdão, ela tem uma distância aqui também, ó, de A para B. Tem uma distância na horizontal, certo? E se a força na vertical, ela proporciona distância, proporciona momento, perdão. Em qual sentido? Sigo a seta, vou para o meu apoio e retorno aqui por baixo da seta. Sentido anti-horário. Sendo sentido anti-horário, positivo. Por isso, mais 900 vezes, qual que é a distância? Ó? A distância, que era essa distância daqui para cá, é a distância inclinada, 2,5 vezes cosseno de 30. A minha força de 1.200, ela está sendo aplicada aqui no meu ponto B e ó, ela tem uma distância de A ó, na vertical, que é daqui até aqui. Então, ela proporciona momento, porque força com distância 90 graus tem momento. Qual o sentido? Sigo a minha seta, vou até o apoio e retorno por trás da seta. Sentido anti-horário, então positivo. Então, mais 1.200. Qual que é a minha distância vertical? Esse triângulo aqui, ó. Isso aqui é o cateto oposto. Então, é seno de 30 vezes 2,5. Que eu botei aqui é igual a zero. Então, aqui agora, trabalho a equação. E eu vou descobrir que F2 é igual a 724 newtons. Se F1 é igual a 2 vezes F2, logo F1 é igual a 1.448 newtons. Agora eu vou fazer o somatório das forças na vertical. Quais são as forças que eu tenho na vertical? Eu tenho a reação vertical em A para cima, que eu adotei que é para cima, então eu boto mais, menos 724, que é F2, menos F1, que é 1.448, mais 900. Logo, eu vou ter que RVA é igual a 1.272 newton, ou seja, se deu positivo, significa que eu acertei aqui e realmente é para cima. Somatório de Fx. Somatório de Fx vai ser o quê? Ó? Eu só tenho essa força aqui para a esquerda, então vai ficar menos 1.200 mais RHA. Logo, RHA é igual a 1.200 libras. Tá, gente? Se eu falei Newton alguma vez, perdão, é libras, tá? 1.200 libras. Só que ele pediu ó, qual a intensidade da reação máxima no pino. A reação máxima, ó, se ele tem uma reação vertical e uma reação na horizontal, que estão atuando no mesmo ponto, tem como eu somar as forças, né? Que daria uma reação aqui, ó. Se eu botar essa força para cá, essa força para cá, ó, tem uma reação aqui inclinada. Que como que eu descubro ela? Eu formo um triângulo aqui, né? E eu tenho, então, que vai ser o quê? FA, que seria a reação máxima, né? Que é a força inclinada, que é a soma dessas duas aqui, no caso, vai ser o quê? Vai ser a raiz dos catetos, né? Porque eu faço Pitágoras normal. Então, 1.272 ao quadrado, que é RVA, mais RHA, 1.200 ao quadrado. Logo, eu vou ter que a minha reação máxima no pino A é de 1.748,7092 libras, aproximadamente. Então, assim, nós terminamos esse exercício.
E terminamos a aula de hoje. Todos os exercícios com uma aula, eu tive como referência esses dois livros, Estática, Mecânica para Engenharia, da 10ª edição do Hibbeler, e Mecânica Técnica e Resistências Materiais, do Sarkis-Melkonian. Então, assim, a gente conclui a nossa aula de hoje. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, e quaisquer dúvidas, pode entrar em contato comigo.